Agora sim, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao universo de saúde integrativa. E a gente vai poder falar de um assunto muito fascinante, que é justamente a ciência, né? A saúde integrativa ligado à ciência e espiritualidade. Então é um tema que requer muita sutileza e para isso a gente convidou uma professora da pós-graduação que vai falar para todos os alunos da pós-graduação de saúde complementar e integrativa sobre as questões do mentalismo, sobre a parte da espiritualidade, das frequências. Então vamos convidando aqui todos os alunos para que possam participar dessa live e envia aqui essa asa deltazinha, esse aviãozinho para todos os profissionais de saúde que vocês gostam, que vocês amam, né? Que poderia estar tendo alguma contribuição com essa live e possa estar de alguma forma sendo também contribuição para os seus clientes, os seus pacientes, as pessoas que procuram saúde integrativa, né, que querem ter uma longevidade, quer ter uma vida saudável para todo esse contexto. Então sejam muito bem-vindos. Eu vou convidar aqui a doutora Paula Cavallaro. Ela já está aqui na rede. Vou só enviar aqui. Doutora Paula pode adentrar. Bom, eu quero apresentar para vocês essa querida, né, colega, amiga e uma profissional de sucesso integrativa e dizer para vocês que ela é muito mais do que uma nutróloga, né? Então, além dela ser uma especialista, ela tem uma visão especial, de um olhar amplo, né? Eu costumo receber muitos pacientes, falar com muitos pacientes no Nordeste, muito querida, agora de São Paulo e todo o Brasil. E além de tudo ela tem essa visão fitoterapeuta, alquimista, né? Então uma visão muito espacial do ser, a conexão, ela é consteladora, então é maravilhosa, é uma profissional maravilhosa e muito querida, né? Então vou convidar aqui para se apresentar para esses nossos alunos da pós-graduação de saúde complementar integrativa. Doutora querida! Boa noite, que alegria estar aqui, que alegria. Que o universo, né, nos favoreça e que essa live ocorra na melhor e mais elevada perspectiva do Criador. Eu estava falando aqui para os alunos que já estão aqui e como você é querida pelos seus pacientes, pelos amigos, né? Então, assim, a gente estava sempre pensando em qual live, né? Qual assunto que eu convidaria a doutora Paula, uma nutróloga, e a gente falou muito sobre essas questões de desmistificar, né, a nutrologia e a importância do nutricionista na nossa prática clínica e na sua prática clínica, né? Então eu falei muito de você aqui e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tema que nós vamos falar, mas antes da gente falar sobre a saúde integrativa e a espiritualidade, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas conhecerem o que a doutora Paula Cavallaro fazia antes de ser um sucesso, antes de ter entrado para a saúde integrativa. Como era a sua vida? Boa noite, boa noite. Gratidão, eu estou vendo um bocado de pacientes, de amigos, de pessoas que eu amo aqui. E eu acho que o amor é a frequência que rege exatamente aqui onde nós estamos falando do que nós estamos falando. É uma honra poder falar de princípios de amor, de medicina e espiritualidade. Então, antes de ser essa, porque eu acho que a gente ressignifica as nossas vidas o tempo todo, eu era uma médica comum, que trabalhava todos os dias da semana, dava plantão, tinha sobrepeso, era irritada, era estressada, tinha uma versão totalmente diferente. Eu falo que eu me reinventei tanto que nem acho que as pessoas não me reconhecem mais. E lá atrás eu não entendia. Eu já tinha um movimento de não aceitar só aquele tratamento, só aquele antibiótico ou só aquela causa da doença. Eu acho que o caminho que a gente sempre veio percorrendo, ele sempre manteve a gente na medicina, mas olhando ali para frente, o que de verdade eu posso fazer pelo paciente? Porque só isso aqui, a sensação que eu tinha era pouco, me limitava. Eu dava um passo
e eu não conseguia avançar na cura, no tratamento, na evolução do paciente, porque de verdade a gente não tinha o acesso ou sabe, a causa, o que estava acontecendo de verdade. Muito bom. E hoje, Paula, a gente costuma tanto chamar você de Paulinha, né? Mas como as pessoas estão te conhecendo, doutora Paula, professora Paula, e é com muito carinho que a gente tem por você. E como que você se vê hoje, depois que você entrou no universo da saúde integrativa, e você é uma referência, né? Hoje para os médicos, os profissionais de saúde, como que você vê hoje, na sua região, sendo uma referência e uma profissional integrativa? Nossa, eu estou dentro do meu propósito. Quando a gente ancora isso aqui, tem uma força muito grande. E desde sempre eu entendo a palavra integrativa. E essa palavra ela é muito complexa e ampla, porque ela não é só integrativa corpo, coração, estômago, intestino, tecido adiposo, campo morfogenético. Ela é integrativa com olhar para o paciente como um todo. E a equipe sempre fez a diferença muito grande em cada passo, em cada prosperidade, em cada sucesso. O paciente tinha o olhar de vários profissionais. E aí, quando a gente sentava para olhar aquela causa, aquele paciente, cada um, o nutri, o fisioterapeuta, terapeuta, o psicólogo, e a gente alinhava os pensamentos, nossa, o resultado era muito incrível. E eu acho que exatamente onde eu estou aqui agora foram os resultados. Nunca foi outra coisa. A vontade de querer realmente contribuir, elevar o nível de consciência, elevar o campo de visão do paciente, de uma equipe toda, fez a gente estar aqui onde a gente está hoje. Nunca foi sozinho. Muito bom. Doutora Paula, a gente tem diversos profissionais de saúde aqui nos assistindo, como você falou, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais que são primordiais hoje na nossa clínica, nas nossas clínicas, né? E eu digo que hoje eu não vivo, hoje eu não faço medicina sem eles, né? E quanto que é importante tê-los na nossa prática diária. Muitos estão ainda com dúvida, né? Será que isso eu vou poder atender como biomédico, como nutricionista, como numa visão integrativa, o educador físico, a enfermeira, o enfermeiro, né? Todos esses profissionais, odontólogos, qual a palavra de conforto que você daria para essas pessoas que estão pensando e ainda têm objeções de entrar no universo da saúde integrativa? Qual a palavra de conforto que você daria? Em tempos de inteligência artificial, tem uma coisa que não pode ser substituída: a relação de ser humano para ser humano. Independente de qual profissão você esteja lotado, se você decidiu tratar de um outro ser humano, você é integrativo. Não dá para fazer isso sendo só uma receita de bolo. Entende? Você tem que entrar nessa complexidade, você tem que ver o outro. Eu acho que esse é o dom que a gente tem. A gente entende o outro de uma maneira muito mais simples, como seres humanos, como profissionais, como pacientes. Então, em qualquer profissão que você esteja, se você decidiu cuidar de pessoas, é disso que se trata. Seres humanos integrais. E quando a gente fala essa palavra assim, ela tem muito peso, sabe? Seres humanos integrais, porque nós não somos só um diagnóstico. Nós não somos só um antibiótico, nós não somos só a matéria que a gente está enxergando aqui, sabe? E aí, em qualquer área, o profissional que tiver o olho para isso, ele vai estar no futuro. Ele vai estar ancorado com o que está acontecendo nessa. Eu falo que é uma revolução de princípios, de histórias, de trajetórias que hoje a saúde está revivendo. Eu vejo isso nitidamente. O paciente, ele não quer só aquilo ali. Sabe, ele quer realmente entender como começou, de onde veio, como que é a história, como que ele pode dar conta de todo o estresse, de toda a pressão, sem ter que tomar um Rivotril, um antidepressivo, mais um remédio, sabe? Eu acho que a sede de ser um pouco mais humano, um pouco melhor, ela está em todos, desde o paciente até o profissional. Ela Muito bom.
Então, para esses colegas, né, profissionais de saúde que estão aqui, eu acho que estamos coesos, né? Acho que a palavra seria as escolhas, né? Decretar, né? O decreto faz a grande diferença, né? Eu costumo dizer que eu ouço tanto de vários espiritualistas, de religiosos, evangélicos, espíritas, candomblé, que a palavra tem poder, né? Então, acho que o que a gente precisa fazer é fazer com que assim, eu quero, eu decreto e o universo te atende, né, Paulinho? Então, esse decreto tem que tomar cuidado. Aprendi Ah, isso com Dona Eneida, viu? Dona Eneida foi? Bonança, que está aqui. Um beijo para você, minha linda. Aprendi com ela. Porque a gente acha que a palavra é só isso aqui. Mas é igual uma pedra que você atira. Ou uma bala de um revólver, quando ela não volta atrás. Então, esse poder do decreto, eu vejo nitidamente em diversas nutricionistas que acabaram passando no nosso convívio. Ah, eu não posso. Ah, eu sou limitada. Ah, eu não posso fazer isso. Porque existe uma privação e não é só para a Nutri, é para o médico, é para o profissional que quer entender uma integralidade. Isso não existe. O que eu acho é um decreto de propósito. Se eu me movimento e o meu propósito se movimenta para o bom, belo e verdadeiro, a frequência ela é bonita, ela é leve, sabe? Acontece, as coisas elas vão acontecendo. O bem-estar do paciente, o emagrecimento, a saúde, a atividade física é uma cadeia, sabe, de valores que vão se ampliando. Então é um decreto. Eu decreto que hoje está incrível. Eu decreto que cada pessoa que está aqui nessa live hoje tem um olhar diferenciado, não está aqui à toa, está aqui por uma ressonância. Isso tem um porquê. Bom, então vamos começar nosso tema dessa live maravilhosa. Doutora Paula, você vai decorrer dentro da sua suavidade com esse tema que é maravilhoso, mas tenta falar para mim assim, qual a função que você vê nessa estrutura de corpo físico, mental e espiritual? Como que você correlaciona isso para o universo da saúde integrativa? Eu não acho possível tratar somente um corpo físico. Eu tô usando aqui essa roupa, só que embaixo dessa roupa está o meu corpo. Eu estou usando esse corpo, mas eu não separo ele da minha trajetória, das minhas cicatrizes, do que os meus ancestrais deixaram no meu DNA ao longo das gerações, do que eu mudei na minha epigenética com hábito, dor, comportamento, desse cérebro, desse coração, desse intestino. A nossa relação é totalmente conectada e interligada com esse campo morfogenético, com a história, com a nossa trajetória e com essas memórias que nós fomos acumulando ao longo do tempo pela ancestralidade. Então, a matéria que eu vejo aqui agora, ela tem história. E quando nós fazemos as pazes com o nosso passado, com a nossa história, isso dá liberdade. Liberdade de viver o aqui agora no presente, liberdade de ser leve. Eu falo que o leve, ele tem várias decodificações. Eu atendo muito paciente com peso, com sobrepeso. E o peso, ele não é só o que eu estou vendo na capa externa. Antes de ser um peso externo, ele é um peso interno. Quando a gente consegue destravar isso, eu destravo tudo aqui ao meu redor, porque eu não sou isso aqui exclusivamente. E aí, quando a gente fala em espiritualidade, em princípios, eu gosto muito desse artigo, eu acho ele incrível, eu uso ele há anos nas minhas aulas. Eu gostaria de mostrar ele, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui na live, mas eu vou virar a câmera. É um artigo de 1927, publicado no JAMA. E esse artigo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Este artigo, ó, ele mostra. Acho que foi aqui. Ele. Tá aqui a publicação, tá aqui o artigo. Ele mostra um paciente que o médico está ao lado dele. E ele fala que aqui não é só um médico ao lado do paciente, não é um paciente deitado na cama. É um paciente que é cercado pelo trabalho, pela família, pela história, pelas memórias, pelas pessoas que estão ao redor dele e não somente pela doença. E aí, quando a gente fala em medicina, saúde, espiritualidade, cuidar de ser humano, é bom a gente voltar para a história, para a trajetória. Desde que o mundo existe, a espiritualidade ela é relacionada com a ciência e com a saúde física. E aí, em um determinado momento da nossa história, houve uma desconexão disso.
uma desconexão lá atrás, talvez pela... eu me lembro que, talvez, lá, quando tinha Inquisição, a Igreja Católica, houve uma desconexão, os cientistas deixaram o espiritual para a igreja para não ter muito embate e assumiram a ciência para continuarem uma pesquisa. Mas depois disso se perdeu um pouquinho essa interação que ela existe. E eu acho que há alguns anos ela vem literalmente sendo revivida dentro de cada consultório, dentro de cada atendimento que a gente considere humanizado, sabe? Então, quando a gente permite ampliar esse nível de visão, expandir esse nível de consciência, eu projeto paciente, nós projetamos coisas que nós não víamos quando a gente estava aqui olhando só por esse buraquinho da fechadura. E uma mente que ela se abre aqui, ó, nunca mais ela vai ser a mesma, sabe? É muito grande o que a gente consegue ver de opção, de oportunidade, de prosperidade, de felicidade, com pequenas coisas que antes a gente não conseguia por estar aqui preso, sabe? Hoje mesmo, eu tive uma paciente que me emocionou, que foi incrível. Essa paciente, ela chegou com muita dor no meu consultório. E quando eu falo dor, a dor, ela é física, ela é mental, ela é espiritual, ela vem com crenças limitantes. E aí o corpo físico, ele é o estereótipo do que está aqui dentro. E a história dela, ela tinha uma perda traumática de um bebê e foi muito difícil, ela quase não se recuperou. Houve erro, houve negligência, e aí tudo isso para ela reverteu em culpa, e ela não se perdoava. Logo depois ela entrou na pandemia, e ela é dona de um restaurante. O que aconteceu? Os restaurantes fecharam. E aí ela voltou para dentro dela, ela teve que perdoar, se perdoar, entender, e ela conseguiu engravidar e tem um bebê lindo que está grande. E aí quando ela saiu de tudo isso e respirou, ela tinha também se perdido do corpo dela. E ela falou: Paula, aí eu lutei tanto para ter tudo, para estruturar tudo, mas agora o meu corpo, ele tem uma tendinite, uma bursite, meu quadril está doendo, tudo dói, é uma dor física, porque ela foi acumulando. Sabe quando a gente veste capas para ir superando as coisas difíceis da vida? Eu falo que a gente vai vestindo capas para aguentar as pancadas. E essas capas, elas vão criando asperezas. Eu vejo perda do humor, da leveza, do bonito, sabe? Pelo peso. E aí, quando a gente se permite retirar essas capas, menino, fica lindo. Fica lindo. Eu dou um exemplo assim, ó. O que eu falo de dor, de história, de traumas dessas capas? Quando a gente toma um copo de um suco de laranja, a gente não vai juntar as cascas e carregar todas as cascas de todos os sucos de laranja em um saco. Entende? Passou. Elas foram ficando ali. Então, eu acho que a permissão de se perdoar, de entender que cada um de nós, que estamos aqui agora, exatamente onde nós estamos, nós fizemos o melhor que nós pudemos com o que nós tínhamos, dentro do que nós podíamos ali. E aí, quando a gente ancora essas sensações, vai ficando mais leve para olhar as oportunidades, as belezas, sabe? A gente vai conseguindo vir para esse campo frequencial, que é onde nós deveríamos estar. Nós somos feitos de frequência. Eu separei aqui alguns artigos para a gente ir mostrando aqui ao longo da nossa conversa. É uma das coisas que as pessoas muito perguntam, se essa prática, se essa visão integrativa tem evidências científicas, e isso que a gente fala. A nossa pós-graduação toda vai ser baseada em evidências científicas. E não é empírica, né? Embora o empirismo seja uma parte clínica, onde a clínica é soberana. Mas olha que interessante que a doutora Paula falou aí. Ela acabou de mostrar para vocês como é uma abordagem integrativa do que a gente vai ensinar lá na pós-graduação, que é o método DS, análise, diagnóstico e solução. Ao invés de ela olhar para uma visão ortodoxa e convencional, onde eu vou perguntar para ela como que seria feito se ela não tivesse toda essa visão integrativa com essa paciente que chegou com suas dores físicas e mentais e que teria, talvez, né, procurado um diagnóstico e um remédio. Né? Então, isso, inclusive, a doutora Paula, no módulo dela, ela vai mostrar para vocês
como que se faz uma anamnese dirigida, personalizada, né? Ouvir com o coração, estar presente, olhar todas essas questões psicossomáticas, porque uma doença, uma dor, ela não é só o diagnóstico, ela tem uma história biopsicossocial, energética, trauma e todas essas questões para que a gente vai apresentar uma solução, que são as terapias, todos os recursos que a gente vai ter para que ensinar você a ter essa abordagem. Doutora Paula, qual seria uma forma de abordar esse paciente de uma forma que, se você não fosse com essa visão de saúde integrativa? O que faria dentro desse contexto? Então, antes disso, eu queria falar assim, ó, cada módulo dessa aula eu pedi muita sabedoria, porque o meu intuito é que cada pessoa que esteja fazendo essa pós-graduação, ela pegue esse conteúdo e ela use no outro dia. Ela saia dali, sabe, livre desses pesos de crenças limitantes e entenda que ela vai poder entender o paciente ali dentro de uma visão integrativa. Então, eu fiz um roteiro muito simplificado com a anamnese para um passo simples, ferramentas simples, como que eu olho desde o físico, como que eu olho através do físico e como que eu sinto, como que eu observo isso no campo sensorial. E aí, quando a gente fala em campo sensorial, a gente expande o nível de consciência muito grande. Eu estava aqui falando de sentidos. Eu separei um artigo que é um artigo incrível para intuição. E quando a gente fala em intuição, ela tem um outro nome, chama interocepção. E aí, quando você vai simplesmente clareando esse campo de visão, não é difícil, não dá medo, dá resultado. Sabe, é você pegar isso, conseguir colocar na prática de uma maneira que flua. E ó, o paciente, ele se conecta, ele entende, ele olha no seu olho, ele sabe que você está falando a verdade, ele saca que ele pode confiar em você e que você vai dar conta de ajudar ele, sabe? Dentro de um contexto, dentro de uma equipe mesmo. Hoje, essa paciente, a gente fez uma estratégia, ela perdeu ao total de 14 quilos, mais 4, ganhou 4 de massa muscular, está praticando atividade física, não tem dor, mudou hábitos da família toda dentro da casa dela, ela é uma chefe, ela começou a apresentar no restaurante dela comidas grelhadas, honestas, e isso fluiu no sucesso absurdo, que ela subiu de nível, fazendo bem para ela. Então, quando você estende para o seu paciente, independente da sua profissão, você tratando de seres humanos, quando você estende de verdade o bom senso, a técnica, as ferramentas certas, ele dá conta. Ele dá conta de subir de nível, sabe? Ou seja, não é só emagrecer, né, Paula? Nunca. Não é só, né? Então, é uma abordagem dinâmica e quando falo do sensorial, a doutora Roberta Baroni está aqui, a nossa mestre em nutrição e doutora em Um nutrição beijo. integrativa e sensorial, né? É tão importante você entender essas questões sensoriais, que muitas vezes as pessoas acham que você só come doce, ou você só come carboidratos refinados, é porque isso é o quê? É descaração? Ou você... Mas tem muito mais do que isso, né? Coloca aí, Paulo, esse artigo que você está falando aí. Quer colocar? Eu não consigo colocar, eu consigo virar aqui. Pode Pode ser? virar, Porque eu estou aqui pode virar, para... que tem um monte de gente aqui perguntando, querendo ver o artigo. Esse aqui eu posso colocar o link para vocês disponibilizar, porque quando a gente fala de interocepção, a gente está falando de intuição. E olha que incrível. Vocês sabiam, vocês que estão aqui hoje nessa live, vocês sabiam que nós temos 7 sentidos? A gente conhece, ouviu falar, não ouvi falar que tem um sexto sentido, ouvi um filme, tarará, mas nós temos cientificamente 7 sentidos. Além da audição, do olfato, da gustação, do tato, nós temos 2 sentidos extras. Um deles se chama esterocepção, que é a junção desses sentidos no campo sensorial externo, e o outro se chama interocepção. E a interocepção, que pode ser traduzida por intuição, ela é mais forte e ela consegue coordenar todos os outros 6 sentidos. E ela é de dentro para fora, sempre. O jogo sempre está dentro, nunca está fora, nunca está no outro, sempre está aqui. E olha que incrível, é uma sensação que vem dos nossos órgãos internos e elas comandam o que vai acontecer nos órgãos externos. E aí, quando a gente entende isso do campo de visão certo, nossa,
É muito incrível, porque isso te dá um poder. Eu falo que é um superpoder. Você conseguir pegar essa sensação que vem para o límbico, que vai para o seu hipocampo, que vai formatar uma ideia, e aí ela vai aparecer aqui no campo físico. Então, essa é a grande oportunidade, né? Que é justamente o que a gente está falando aqui de longevidade saudável, de transformação de vida, de qualidade de Gabi vida. linda, a nossa Nutritop do Instituto. Seja bem-vinda. Instituto Cavalaro. Então, então aproveita, Paula, fala pra gente o que é esse. Eu sei que você não quis falar a abordagem errada ou de não ser integrativo nesse paciente, mas está tudo certo. Fala para mim do princípio do mentalismo, Paula. Como é que é isso tudo? Como isso funciona? Tudo que você está falando aqui está dentro desse princípio, né? É porque assim, nós, dentro desse plano físico aqui que nós temos, nós somos regidos por leis superiores. E eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, nós acreditamos que não exista só isso e que não seja só isso aqui, que o nosso intuito aqui, nesse lugar aqui agora, neste plano, é sermos seres humanos melhores. É elevar o nível de consciência em todos os aspectos, sabe? E o fato de eu estar aqui e ser quem eu sou, me dá a obrigação de ser um pouco melhor primeiro comigo, para então eu ser um pouco melhor com o outro. E aí, quando a gente fala de princípios, existem leis, leis que regem todas as outras leis e que são intocáveis. Desde que a vida é vida, desde que o universo existe, as leis superiores, elas também existem. Elas existem. E a gente vai tão no automático que a gente muitas vezes sofre uma decepção, um problema, tem uma dificuldade, e aí quando você para e avalia, qual foi a lei que eu feri? Como que, de algum modo, o meu movimento dentro disso aqui que eu estou vivendo, ele não foi abordado corretamente? O que eu tenho que ver com isso? E o mentalismo é a primeira lei dessas 7. E quando a gente sentou para elaborar a aula, eu pedi muita sabedoria, como eu te disse, e nós fomos juntando todos esses princípios e focamos eles para dentro da saúde. Como que de verdade isso pode melhorar a qualidade de vida do paciente que você vai estar atendendo e a sua consecutivamente. Então, a lei do mentalismo, ela fala que tudo é mental. Antes de ter esse plano físico, primeiro houve um plano que aconteceu aqui. Eu penso, logo eu existo. E existem aí, depois, algumas sutilezas que a gente vai debater, mas quando você entende essa paciente que ela veio, vou dar o exemplo dela de hoje. Ela veio com dor física, sequelas físicas e incapacidades físicas de tudo isso. Quando ela entendeu que ela podia, quando ela entendeu que estava tudo bem, quando ela perdoou uma perca, uma falha, quando ela se libertou da culpa, ela conseguiu formatar aqui a mulher que ela queria ser, a pessoa que ela queria ser, um pouco melhor com ela, sabe? E falar das coisas que a gente precisa fazer, Marcelo, não é uma coisa fácil. Todos nós sabemos, temos responsabilidades, sabemos. Eu preciso treinar, eu preciso comer bem, eu preciso tomar água, eu preciso dormir, eu preciso ser gentil, eu não posso ser estressado. Eu tenho que ser leve, eu tenho que ser feliz. Isso, ao invés de ser um decreto, uma coisa boa, vai virando uma pressão de culpa, sabe? Por saber que não estamos fazendo a nossa parte com a gente. Então, quando você se permite entender que, dentro desse princípio do mentalismo, quando você se permite entender que se você usar a sua interocepção, a sua intenção, se você equilibrar a sua frequência, o seu estresse com mais amorosidade, sendo um pouquinho mais gentil com você, não sendo tão crítico com você ancora essas sensações e você dá conta de estender isso para o outro. E aí aqui a gente tem técnica, ferramenta, tem mecanismos que movimentam até a gente pegar esse diagnóstico e fazer dele o paciente dar um passo, sair do ponto A e vir para o ponto B. E aí, quando você aplica isso, você muda o jogo. Você muda o seu jogo e você muda o jogo do paciente. E eu posso falar, hoje, aqui onde eu estou, eu sou uma pessoa completamente realizada.
eu tenho o privilégio de fazer o que eu amo. A gente cansa, a gente também tem problema, a gente também tem Somos boleto, a gente humanos, também né? tem preguiça de treinar, tem vontade de comer doce, porque nós somos humanos. Mas a consciência que a gente foi se permitindo curtir o processo dessa consciência no caminho, traz a leveza, traz a prosperidade, sabe? Faz a gente dividir, compartilhar conhecimentos. Eu acredito que conhecimento guardado é tempo perdido, sabe? Então, tudo isso, a Eneida linda está aqui, ó. Tudo isso faz a gente ancorar no aqui e agora, tá nessa pós-graduação é um privilégio, porque estender, além do conhecimento, o que a gente pesquisou de. Porque falar de ciência e espiritualidade, saúde e espiritualidade, sempre tem aqui, por quê? Será? Uma dúvida. Estender isso com embasamento científico, com amor, com ferramenta, com técnica, faz você mudar o seu nível do consultório. Eu falo que existe uma frequência do sucesso, e essa frequência ela é a verdade. O paciente ele vai sentir, sabe? Ele vai ver no seu olho. Vou dar um exemplo que eu gosto. Eu usei esse exemplo há um tempo atrás. Eu ia dar uma palestra na Abram e um médico que eu conhecia chegou antes, porque é tão difícil a gente falar de emagrecimento, né? O paciente vai, come tudo, aí chega aqui, fala que não comeu nada, e eu fiquei olhando aquele ataque ao paciente, eu subi lá para falar e ressignifiquei tudo que eu tinha colocado aqui. Falei, vamos parar e pensar. Você é médico, acabou de sair do seu plantão, esgotado, cansado, perdeu o sono, teve uma noite difícil, ou na UTI, ou no seu plantão onde você estava, saiu de um dia estressante. Aí você sentou lá na sua mesa para atender o paciente, e o paciente, ao contrário de você, ele colocou todas as dores, as expectativas, ele colocou em você a última esperança dele. Ele sentou naquela cadeira e falou, cara, aqui eu vou conseguir sarar, aqui eu preciso resolver a minha dor. E aí, quando você olha para ele, você fala, tá mentindo, tá comendo errado. Você desceu para a frequência dele e não trouxe ele para a sua, de cura. O campo vibracional, a vibração que você está emitindo, é a vibração do seu cansaço, a vibração do seu esgotamento e não do seu amor. E aí, quando você alinha essa frequência, você muda tudo isso. Muito bom. Doutora Paula, estão perguntando aqui, quais são os profissionais de saúde que podem efetivar uma abordagem dessa forma e que podem aprender a atuar dessa forma, e se a senhora vai ensinar tudo isso na pós-graduação de saúde complementar integrativa? Quem decidiu tratar de seres humanos é um profissional apto para isso. Entende? Porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui agora. Quando você olha para o simples, é simples, entende? Então, eu vejo Todos os profissionais de saúde são aptos a atender dessa forma, né, Paulo? Todos os profissionais de saúde. E é isso que a medicina integrativa faz. Ela abre campos para que a gente possa trabalhar em equipe. Eu não consigo trabalhar sem a Nutri, sem o psicólogo, eu não consigo. O paciente não vai ter o mesmo resultado. Tem terapeutas, tem aromaterapeuta, a gente tem uma equipe que o paciente... E assim, você dá opções para ele. Você dá opções para ele ver da janela com a qual ele se acomode, que ele se sinta acolhido. E por isso que quando a gente escolheu o nome, o universo veio como saúde integrativa, para que a gente não se limitasse só à medicina, e sim a todos os profissionais de saúde integrativa, né? Ô Paula, fala para mim sobre esse princípio da correspondência. Então, quando a gente fala só dos princípios, eles precisam ter uma ligação com a epigenética, com a nossa genética, como eu te falei, com a nossa saúde. Então, colocar esses princípios dentro da saúde foi uma... Eu falo que foi uma... Meu Deus, como que eu vou expressar? Não foi uma dificuldade, mas foi um propósito. Eu acho que foi um propósito muito maior. E aí, quando a gente fala em correspondência, para mim é o segundo princípio das leis, e eu tenho ele tatuado aqui. Então, além de tudo, ele tem uma conexão muito maior, porque é o símbolo da minha empresa, e é uma conexão. Fala que tudo que está em cima é como o que está embaixo. Eu tenho uma ligação direta com o divino, com a natureza, com o amor, com a beleza, com a evolução, com as coisas simples.
nós temos um princípio de correspondência. E quanto mais esse condutor, nós como terapeutas, médicos, profissionais da saúde, quanto mais nós lapidamos esse corpo físico sem julgar, sem criticar, sem acusar o outro, quanto mais nós limpamos esse condutor, a correspondência ela é mais fina, ela é mais leve. E quando a gente fala isso de julgamento, também vem com a epigenética. Eu também abri um outro artigo aqui de comportamento e epigenética. Porque não dá para você falar, olha, eu tenho aqui um princípio, uma lei universal, não. Eu tenho aqui um princípio conectado com a minha genética, com o meu DNA, com as ordens de comando que eu dou para o meu corpo. Deixa eu ver aqui, ó, nós temos 119 pessoas aqui. Vocês que estão aqui, por gentileza, pare um minutinho aqui, olha para cá. Eu gostaria que vocês pegassem a sua mão direita e colocassem aqui no seu ouvido direito, rapidinho. É um minutinho. Coloca aí para mim, Marcelo, faz por favor. Por que você fez isso? Que algum processo eu entrei em rapport com você. Por que vocês fizeram isso? Por uma ordem de comando, para baixar. Podem baixar. De alguma maneira, o seu corpo, ele também vai responder a absolutamente todas as ordens de comando que você dá. Ele não vai te perguntar, ele só vai te respondendo. Então, a importância de você entender esse princípio com o princípio do mental, eles são conectados com o princípio da epigenética, que a gente modifica tudo através do nosso comportamento, ele te dá mais autonomia. Ele te dá mais uma ferramenta para que você modifique não só a vida do paciente, mas a sua. E a partir do momento que você destravou isso, você saiu desse ponto, veio para esse, veio para esse. Eu gosto muito de dar um exemplo simples. Assim, ó, esse artigo aqui que eu estava falando, ele mostra como o comportamento ele interfere hoje, aqui, agora, na nossa vida. Eu escuto todos os dias. Meu metabolismo é uma carroça, meu metabolismo é péssimo. Minha genética é péssima. Você conhece a minha genética. A nossa genética é uma coisa que é um produto de uma escolha. Então, desde da interocepção do sétimo sentido, desde o mentalismo, até o seu princípio de conexão, ele modula a sua epigenética. Nós não somos escravos de absolutamente nada. Não somos, nós somos determinantes. Dentro desse campo frequencial aqui que eu estava explicando, eu gosto de falar assim, ó, ninguém nasce com gene de câncer, com gene de obesidade, ou com um gene, sei lá, de compulsão por doce. As pessoas nascem com um gene predisposto a ter câncer, obesidade ou compulsão. E de acordo com os seus hábitos, comportamento, estilo de vida, leveza, os artigos mostram isso, leveza, autoestima, amor próprio, você deixa esse gene acordado ou permanece, faça com que ele permaneça dormindo, isso aqui é 30%, isso aqui é 70%. Então não tem uma escravidão, tem uma escolha. E dentro do campo morfogenético, quando a gente fala em espiritualidade, também existe essa escolha. Veja só se faz sentido. Imagina que nós somos um aparelho de televisão. Quando eu ligo esse aparelho de televisão, eu me conecto a uma programação, Globo, Netflix. E a partir do momento que eu me conecto, eu começo a passar essa programação. Quando eu desligo, eu paro de passar ela. Mas a programação aqui no campo, ela não para nunca. Ela permanece. Isso aqui são as memórias, os comportamentos repetidos, o que nós aprendemos, que ficou modificado na nossa mente consciente, com os nossos pais, com dores, comportamentos que nós aprendemos para sobreviver. Muitas vezes a compulsão está ligada a isso. Eu precisei ter essa atitude mas ela ficou no passado. E aí, quando você imagina esse aparelho, ele tem duas funções. Ele pode ser um receptor que se conecta ou ele pode ser um emissor. E esse emissor, ele é epigenético. Você escolhe o seu comportamento. Quando você se permite ver, você entende que você também não é escravo de um comportamento que você aprendeu dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais, e que automaticamente você se conecta a ele. Você não é escravo de absolutamente nada. Nós nascemos para sermos livres. Eu acho que a liberdade é a palavra de base, sabe? E aí é correlacionado. Princípio, DNA, genética, escolha, consciência. Se você falar aqui agora, qual que é a comida, Marcelo, que você se lembra da sua avó? Rápido, assim, a primeira comida. Nhoque.
Onde está escrito? Na memória afetiva. Está no campo. Está aqui no campo morfogenético. Ela vai transitando entre gerações. Assim também são alguns comportamentos que a gente só conecta sem que a gente perceba. Muito bom. E, Paulo, como é que você falaria para essas pessoas que estão dentro desse contexto, desses mitos, né, desse ritmo aí dos ciclos naturais e todas essas questões, se libertar das objeções, né? Justamente, às vezes as pessoas estão aí pensando e falam assim, poxa, eu queria muito fazer uma pós-graduação e fazer uma transição de carreira. Mas será que a medicina holística ela é comprovada? Será que o que ela está falando dessa terapia de som e energia, isso é pseudociência? O que você falaria para essas pessoas que têm essas objeções? Como mudar essa questão desse ritmo, desse mito? Estudando. Você entende isso olhando artigo, você entende isso estudando e se permitindo aprender. Nós somos aprendizes. O objetivo da vida de estarmos aqui agora é sermos aprendizes com absolutamente tudo. Se uma pessoa bater aqui na minha porta para vender uma coisa, eu vou estar aprendendo com ela. Sabe, o universo ele é altamente didático, a vida é didática, a natureza é didática. E aí, essas crenças limitantes, ai, como que eu vou falar? Isso eu escutei de vários médicos. Eu tenho pessoas que pagam a minha consulta e falam assim, ó, eu vim aqui para eu aprender, para eu entender como que você consegue falar de espiritualidade dentro do... E é tão natural, porque primeiro que a gente vai acumulando, né, conhecimentos, títulos, mas cada conhecimento desses vão formatando técnicas para que a gente estenda ao outro e isso dá resultados. Mas nunca se esquecendo do propósito de quem nós somos, do poder que nós temos dentro de nós, sabe? E eu acho que isso é o que eu vejo com mais frequência. As pessoas duvidam delas. Elas acham que elas são pouco, que o que elas têm é pouco. Elas acham que o que elas vão ensinar para o paciente precisa estudar muito mais o que tem ali. Ela precisa estudar, mas como ser humano, com uma visão entendendo isso de uma janela diferente dessa, ampliando esse campo de consciência. E uma vez que você destrava isso, você destravou a prosperidade, você destravou a leveza do seu trabalho, você destravou a vida do seu paciente, sabe? É como um dominó. Se você se permitiu ter um conhecimento, você vai, sabe, afetando tudo ao seu redor. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? E olha que sutileza, né? Isso vale muito, muito para a vida dessas pessoas que receberam esse dom da palavra, de ouvir, ter essa sensibilidade, não é só passar um remédio, não existe remédio milagroso. Muita gente pensa assim, a doutora Paula aprendeu tanta parte de nutrologia, será que é fórmula? Gente, não tem fórmula, não tem forma de bolo. O que ela fez foi buscar conhecimento e organizar. Por isso que ela é uma mulher poderosa, né? Ela tem capacidade de resolver as queixas, os problemas de vidas que a pessoa que senta na frente dela e que está lá para poder comprar uma hora do conhecimento dela, do saber dela, porque ela resolve. Então, é isso que a gente quer que vocês, profissionais de saúde integrativa, aprendam. Que vocês vão conhecer, ter bagagem e um arsenal de terapias, de possibilidades, de sutileza, né? Ferramentas técnicas. Eu acho essa palavra poderosa, porque elas existem, né? Para cada profissional que está aqui ou que realmente quer fazer uma transição de carreira, quer entender como é cuidar do outro, eu gosto muito desta figura. Olha, eu acredito, se você parar e analisar hoje, Marcelo, todo mundo tem uma receita de bolo e está fazendo tudo igual. E se nós estivermos aqui nessa massa, esse artigo é maravilhoso, ó, ele fala de campo. Se nós estivermos aqui nessa massa, a gente só vai ser mais um. Agora, quando você se permite olhar da janela diferente, você entende. Eu vou usar, por exemplo, o emagrecimento. Tanto o autismo quanto o emagrecimento. 72% de uma população com sobrepeso e obesidade. Nunca antes houveram tantos tratamentos, remédios, pesquisas, nunca antes houveram tantos. Não está funcionando. Entende? Não está funcionando, ela só cresce. Por mais remédios que lancem, mais canetinhas, não está funcionando. Só cresce.
Então, isso vale para o profissional. Se você não olhar diferente, não ver o paciente como um todo, você não vai tratar ele. E olha que legal, eu dividi em 2 módulos. Eu coloquei um módulo que a gente vai dividir a aula em ciência, saúde e espiritualidade, e outro módulo na nutrologia, mas com um olhar diferente da nutrologia. Por quê? Imagina se o paciente que chegar até mim, a Nutri que tiver feito essa pós, ela já tiver preparado o ambiente biológico dele, ela já tiver entendido os precursores que ele precisa de serotonina, de dopamina, de vitamina B1, B6, B3. Se ela já tiver, o paciente vem para mim muito mais fácil para eu tratar, entende? O jogo é muito leve. Então, quando você olha dessa janela, você entende equipe. E aí eu separei de uma maneira muito prática, que dá para todos trabalharem, vitaminas necessárias que são precursores, por exemplo, síndrome do pânico, eu tenho deficiência de B3, eu tenho deficiência de B6, eu tenho deficiência de triptofano. E aí eu separei umas tabelinhas muito práticas e com isso eu separei quais são esses precursores? Onde que nos alimentos a gente encontra, onde nos suplementos a gente encontra e como que a gente melhora a qualidade de vida desse paciente para que quando você encaminhe ele para uma outra pessoa da equipe, ele esteja em um nível melhorado, olhando para o paciente como tem que ser olhado, sabe? Repondo o que precisa ser reposto. E aí a gente separou em 2 módulos e tá bem incrível. Muito bom. E assim, você vai estar demonstrando como fazer uma avaliação direcionada, individualizada e como pode corrigir e aprendendo a ouvir, né? Então, tem toda a parte dinâmica que todo profissional de saúde deve saber interpretar os exames, avaliação clínica, exame físico, a leitura, né, do corpo. O corpo fala, né, Paula? O corpo fala. Literalmente o corpo fala. E depois mostrar como que pode ser resolvido. E cada vez mais isso vai estar mostrando a bagagem de conhecimento. Olha aí, Nova Saúde. Aqui, ó. Muito bom, muito bom. Mas por que a gente fala Nova Saúde? Por que a gente fala Nova Saúde? Porque realmente é um disruptivo, sabe? Quando você aumenta o seu poder, quando você percebe o seu merecimento, quando você está dentro dessa ancoragem, nossa, tudo é novo. A vida do paciente é nova, a saúde do paciente é nova e a sua também. Não tem o jogo ele tem muita fluidez nisso, né? Gente, você tá vendo a hora, fez assim, ó. É verdade, passou voando, né? Fluiu, né? Eu quero agradecer aos professores da Nova Saúde que estão aqui acompanhando a live, doutora Flávia Barbim, doutora Eneida Bonanza, Roberta Baroni, né? E todos, doutora Natália Carvalho, que é gastro agora, vai ser aluna da Saúde Integrativa, então a Silvinha Sá, fisioterapeuta, tem muita gente aqui de Sergipe, de Aracaju. Gente, olha, é um prazer receber vocês no universo da saúde integrativa e é importante que vocês comentem para as pessoas qual é o nosso propósito, qual é o propósito dessa missão de convocação para os profissionais de saúde. Encaminhem, vocês que já estão aqui, membros fundadores da USE, tá? Encaminhem para outros profissionais de saúde, que nós vamos precisar de muitos profissionais de saúde e que cheguem a todas as cidades, todos os estados do nosso país, que é gigante. Olha o que Paula falou aí, 72% da população está em sobrepeso. Em 2030, nós vamos ter 126 milhões de brasileiros na obesidade, na síndrome metabólica, diabetes. E cada vez mais nós estamos aumentando o crescimento do número de pessoas no transtorno do espectro autismo e entender que o autismo não é uma doença, é uma condição biológica e neurológica, mas também adoece e pode também ter processo de inflamação, que a gente precisa desse olhar cada vez mais. Alguém perguntou aqui sobre qual a sua visão, doutora Paula, sobre a doença ou sobre as questões na visão da espiritualidade. E as pessoas têm que entender que a gente está falando aqui de espiritualidade e não de religião, né? Nós estamos falando de um concurso, né? Então, qual a sua visão, doutora, sobre essa visão? O que é para você a doença?
nessa visão de espiritualidade e de ciência, você como nutróloga e terapeuta e consteladora e alquimista? Então, é complexa essa pergunta, viu? Porque dentro de toda a ciência, a doença ela não é a vilã. Ela vem para lhe mostrar uma, uma necessidade que você precisa resolver do seu corpo e com você. Então, ela não é o que a gente vê, a doença, a dor ou um câncer. Ela tem precursores, cicatrizes, memórias celulares e biológicas, memórias nessa trajetória e nesse campo. E quando a gente fala assim, gente, a medicação é necessária, muitas vezes. Elas são ferramentas e muletas até você conseguir transportar, transpassar um projeto, um processo. E é aí que entra o que a gente fala de espiritualidade. Por quê? Se você entender que você é só a doença, você está preso. Você está preso nela. Você está olhando para ela, você está dando força para ela. Agora, se você entender que o espírito, ele não adoece, ele é livre. Ele não está doente, ele não fica doente nunca. O corpo pode estar doente, o espírito não. Ele está sempre saudável, porque ele não está aqui, ele não está preso na matéria. E aí, quando você entende isso aqui, você usa aquilo que eu te falei, os seus poderes internos, sua interocepção, sua força, você começa a ativar princípios de dentro para fora que vão deixando você, que vão permitindo com que você veja onde foi que começou aquela dor, onde foi que começou aquilo que te causou tanto estresse. Eu tenho uma paciente que há 20 dias, eu acho que ela estava comigo, a gente gravou um depoimento. E eu tenho a honra de falar que eu acompanhei alguns pacientes até um determinado momento em que eles estiveram aqui pós-químio, em metástase. E essa paciente, Angélica, que é uma linda, ela me deu a honra de estar conduzindo ela nesse processo. E numa conversa ela falou, eu tenho certeza que esse câncer que agora se espalhou em mim são os sapos que eu engoli, todas as dores que eu não permiti viver e todas as vezes que eu guardei tudo aqui dentro. Falei, nossa, que forte, né? Que forte e que honra. Porque a partir do momento que, como eu falei, eu não acredito que o espírito adoeça, eu não acredito que nós sejamos só isso aqui, eu acredito que existam outros planos. E estando aqui agora e entendendo isso, eu não vou repetir. Eu tenho a chance, em qualquer momento, de ser um pouco melhor comigo, de fazer um pouco melhor com o meu corpo e de parar de olhar só para a dor, só para a doença. Mesmo como essa paciente que eu disse, que está em um estágio terminal. Ela pode olhar de outra janela. Doutora, os alunos estão perguntando aqui, como que isso poderia mudar num protocolo de saúde integrativa? O que isso para eles, o nutricionista, o fisioterapeuta, o biomédico, o farmacêutico, o odonto, o enfermeiro, como que isso poderia acrescentar num protocolo para eles? Ter essa visão que você passou aqui e uma abordagem que a gente quer formar, vai formar profissionais de saúde integrativa. Como que isso acrescentaria num protocolo deles? Protocolo diário, receber um paciente como esse que você falou aqui, como outros, um caso clínico, e como que isso acrescentaria? Em absolutamente tudo. Primeiro, porque quando você se sente hábil para atender essa pessoa, ela vai ver que você se sentiu hábil, sabe? Ela vai confiar em você. Então, quando você tem aqui, um entendimento, quando você expande seu nível de visão, seu nível de consciência, entende, eu tenho aqui uma anamnese física, eu estou estudando esse ponto, estou vendo glicemia, eu estou vendo cardíaco, eu estou vendo frequência, ok. Vim aqui para o outro campo. Eu estou vendo a história, eu estou vendo o relato, eu estou vendo um pouco do trauma, eu estou vendo onde começou a compulsão, eu estou entendendo que, vou dar o exemplo do peso, que o cordão umbilical é o alimento que a mãe dá para ele, que essa compulsão tem uma relação direta com a mãe. E aí você voltar lá para um objeto de onde começou a sua vida e falar, nossa, eu não percebia isso. E você se permitir perceber, isso acrescenta em tudo, porque você está dando para o paciente a verdade. Você está dando para ele a força para ele dar conta do que ele está sentindo. Você está dando para ele não só o remédio porque é necessário,
muitas vezes. Mas, além disso aqui, você também está dando a estrutura para ele dar conta de passar aquela intempérie, aquela dificuldade, sem se julgar, sem se criticar. Eu gosto muito quando eu falo assim, remeter à mãe, ao pai, é porque eu acredito que nós não estamos aqui, nós respondemos a leis superiores e tudo, absolutamente tudo acontece com uma lei superior e tudo está onde deve estar, bom ou ruim, difícil ou fácil. E eu gosto desse exemplo. Imagina que a história de Caim e Abel. Todo mundo aqui leu a Bíblia ou sabe, Caim matou Abel por inveja. Ele matou o irmão. Qual é o primeiro pensamento que a gente vê do Caim? Assassino. Nossa, matou o irmão, invejoso, péssimo. Só que, para que isso acontecesse, houve uma lei superior que permitiu que isso acontecesse. Para a humanidade hoje ter a dualidade, essa história ela teve que acontecer. E não significa que o Caim fez está certo ou está errado. Não cabe julgamento. Significa que houve uma lei superior que permitiu. Jesus, só é Jesus, porque teve um Judas. Mas todos nós julgamos Judas. E aí, essa história ela acaba reverberando nos nossos pais. E aí, quando a gente para e analisa e vai expandindo os campos de consciência, tem um princípio que eu gosto, que ele rege o nosso sistema, onde nós estamos aqui agora, a família, o sistema ao qual a Paula pertence, o Marcelo pertence, ou cada um de vocês pertence. E esse sistema, ele tem o princípio da honra. Honrai pai e mãe, para que tenhais longevidade. Olha que forte isso, está em Êxodos. Honrai pai e mãe. E aí, quando eu fui me permitir entender, eu entendi que não é honra que a gente acha, dando um presente, sendo melhor, estudando, é baixando as armas, não julgando. Assim como eu falei essa história, que não significa que o que os nossos pais fizeram está certo ou está errado. Não cabe julgamento. Mas é que nós respondemos à lei superior da honra. E essa honra é porque eles nos deram a vida. É o princípio da vida e não tem nada superior à vida. E quando a gente consegue tirar esse condutor de toda arrogância, ego, e simplesmente honrar a vida, a gente dá conta de honrar o nosso corpo. Eu acho isso tão leve, tão lindo, tão incrível, sabe? Que flui de uma maneira muito grande. Mas para que a gente chegue até aqui, tem técnica, tem ferramenta, tem curso. Então, você perguntou como que isso poderia mudar dentro de uma forma prática a vida de cada um que fizer. Muda em tudo, em absolutamente tudo. Uma mente que se permite expandir, ela nunca mais vai voltar a ser a mesma. E a mente de quem você permitiu também levar a expansão, não se iluda, ela não vai voltar a ser a mesma. Muito bom. Bom, vocês já receberam aqui várias dicas, mas ainda estão me pedindo para você dar uma dica de ouro para um profissional de saúde que vai atender amanhã, que vai chegar no seu consultório e ainda está em dúvida se realmente deveria estar fazendo uma pós-graduação como essa e que ele receba uma dica de ouro, como ele olhar para o seu cliente, o seu paciente. Dá outra dica de ouro, Paula. Eu acho essa uma dica de ouro simples e altamente funcional. Antes do seu paciente entrar, se prepara para receber ele. Porque, como eu disse para vocês, essa minha paciente, que ela veio em metástase, ela se arrumou, ela colocou um brinco para estar ali na minha mesa. E a hora dela, que ela está me dando, 1 hora, 2 da minha consulta, eu também estou dando a hora, só que a hora dela é diferente da minha. Entende? A velocidade do tempo. Então, se você se preparar para receber, independente do que o seu paciente tenha, de qual profissão você tenha, você está atendendo esse paciente. Se prepara, baixa a arrogância, limpa o seu condutor do julgamento e se permita realmente fazer o bom, belo, verdadeiro, ser um condutor dessa mensagem. Quando você entende isso aqui, o paciente chegou na sua sala, ele já vai estar na frequência certa. Ele vai estar na frequência do amor. A frequência do amor, para mim, é a mais poderosa que existe. Ela vibra, ela ressoa. E aí, quando o paciente sentar, pergunta para ele, como que eu posso te ajudar? Sabe? Pergunta para ele de verdade, olha no olho dele, sente o que ele precisa. Na hora, ele já vai, mas eu quero fazer isso, eu preciso. Você fala, não, calma. Como de verdade que eu posso te ajudar? E aí, você desarmou ele. Ele vai falar o que ele quer. Ele quer paz, ele quer estar leve com ele.
ele quer correr menos, ele quer fazer as pazes com o espelho, ele quer aliviar a dor. Entende? Isso é leve, isso ressoa. E aí, este poder, ele quer, é o livre-arbítrio. Isso tem uma ancoragem muito grande, porque você pegou o primeiro sintoma real dele e você consegue, a partir daí, dar para ele o tratamento de verdade com o que ele quer. Não só com uma maquiagem, eu quero emagrecer. Não quer. Ninguém quer fazer dieta, ninguém quer fazer sacrifício. A gente quer paz, fazer as pazes, né, com o corpo. Então, eu acho essa palavra, se você usar isso, você vai ver diferença no seu consultório. Pergunta para ele, com honestidade, com amor na sua frequência, como eu posso te ajudar? Muito bom, olha aí, doutor Marcos dando depoimento dele, que é a parte mais linda da saúde integrativa. É verdade, a gente não aprende isso na faculdade, Não. nem na graduação de medicina, nem de fisioterapia, nem de nutri, nem de enfermagem, nem de bio. Mas é muito, nem de odonto, né? Nenhuma outra a gente aprende isso. Paulinha, fecha uma conclusão linda aí e deixa essa mensagem para os nossos alunos de saúde integrativa. Antes de fechar rapidinho, eu vi uma pessoa perguntou aqui, será que vai ter tempo para todo esse aprendizado? Nossa, vai ter tempo. O tempo, ele é relativo. Quando você olha lá o ponteiro do relógio, não é a hora que está passando, é a nossa vida. Então, não perde mais tempo não, corre. Vai ter tempo sim, desde que você se permita. E se eu puder deixar para cada um que está aqui, ou para cada um de vocês, uma contribuição, seja mais gentil com você, seja mais legal com você, seja menos crítico com você, acredite em você, seja merecedor. E se você só se permitir isso, você já integrou o que você vai fazer com o seu paciente. Seja leve. Gratidão, universo, gratidão, doutora Paula. Uma alegria estar aqui. Obrigada a cada um de vocês. Muito bom, muito bom.